Quantos querem ouvir uma palavra de fé, digam amém. Glória a Deus. Segunda Reis. Segundo Reis. Glória a Deus. Capítulo de número 22. Segundo Reis 22. Eita glória. Primeiro, segundo Samuel, primeiro Reis, segundo Reis. Capítulo de número 22. Glória a Deus. Quantos acharam, digam amém. Versículo de número 20. Versículo de número 20. Diz assim: pelo que eis que eu te ajuntarei a teus pais, e tu serás ajuntado em paz à tua sepultura, e os teus olhos não verão todo o mal que hei de trazer sobre este lugar. E então tornaram a trazer ao rei a resposta. Amém? Tome seu assento em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu vou fazer uma pergunta bem simples, já sabendo até mesmo da resposta, mas é bom saber. Quem é que já resolveu o problema aqui? Eu acho que todos, não é? Agora eu vou mudar a pergunta dizendo o seguinte: quem é que gosta de resolver problema? O nome problema já diz, né? É um problema. É um problema. E na sua maioria, muitas pessoas deixam de resolver o problema. No momento que tem para resolver, e fica procrastinando, empurrando com a barriga para ver até onde vai. Só que não é desse jeito. Não vai resolver. Então diga uma coisa importante comigo: problema é problema, tem que ser resolvido. Não tem jeito. Você quer desenvolver habilidades na sua vida? Você precisa de outros elementos, mas eu vou te dar dois. O primeiro é aprender a fazer perguntas. Mas não é pergunta qualquer, não. É você ter a habilidade de fazer a pergunta certa. Porque se você faz a pergunta certa e você está no momento certo, muita coisa na sua vida pode ser mudada. Muita coisa. E você pega o Novo Testamento, o Antigo Testamento, você vai ver que a história, ela não muda
para hoje. O que mudou foi o tempo. O Deus continua sendo o mesmo, porém, mudou-se a dispensação, lei e graça. Agora está mais na mão nossa do que qualquer tipo de ritual para tapar, cobrir qualquer tipo de pecado. Entenda uma coisa. Esse texto que foi lido é um texto do Antigo Testamento. Fala sobre os reis. Se você ler 1 Reis, 2 Reis, você vai poder ver a história de muitos homens que tiveram sucesso e derrota. Na sua maioria, não. Em toda a história, aquele que não obteve o sucesso foi porque transgrediu a lei do Senhor. Porque Deus, ele garantiu para Moisés, quando chegou diante da sarça ardente, que ele tinha um povo que estava no Egito. Moisés seria instrumentalizado por ele para tirar esse povo de lá. O povo era de quem? Deus. Então entenda, as outras nações tinham muitos deuses. E aí Deus olhou e falou assim: não, eu vou gerar um povo. Deus gerou um povo. Lembra do José que foi levado para lá? Então, José foi a ponta de lança. Ele foi na frente. E agora, tinha um povo atrás das muralhas. Então Deus havia estabelecido: vocês serão o meu povo, e eu serei o vosso Deus. Ponto. Agora, vieram os reis, os sacerdotes, os levitas, sumo sacerdote. Era simples. O que era? Olhar para a lei, olhar para a palavra e vivê-la, aplicá-la. Pois bem, o texto que foi lido aqui fala de um rei. De quem? Um rei. Qual o nome desse rei? Diga comigo: Josias. Josias. A história de Josias é uma história que muito me chamou a atenção. Por quê? Josias, ele tinha tudo para dar errado. Tudo para dar errado. Primeiro, ele herda um trono muito novo. Se eu não me engano, 8 anos de idade. Muito novo. Segundo, o pai dele, o avô dele, fizeram abominações ao Senhor, fizeram coisas horrorosas, quebraram princípios horrorosos, cometeram atrocidades horrorosas, e ele herda o trono. Só que a Bíblia diz que o Senhor está à procura do verdadeiro adorador. Não é o perfeito, é o verdadeiro. A questão é andar de forma verdadeira diante de Deus. Se você se preocupar em andar de forma verdadeira diante de Deus, Deus vai se preocupar em resolver, te dar direção, abrir a tua mente, te dar entendimento para resolver os problemas. E aquilo que está de forma enganosa, e aquilo que você não tem ciência, Deus vai lhe mostrar. Porque tem coisas que você faz, tem coisas que acontecem que você não tem ciência, nem que está errado. Você olha assim e fala: não, isso aqui não está errado. Mas tem coisas
que as pessoas fazem com a verdadeira intenção de quebrar princípios da palavra de Deus. Aqui está uma situação do rei Josias. Josias, ele herda um reino fragmentado. O seu pai, Amon, começou a reinar com 12 anos, e diz a Bíblia que ele foi mau. Ele fez aquilo que era mal diante de Deus. O que ele fazia? Ele implantou a adoração a Deus Baal. Ele levantou altares e vales. Dentre os vales, ele restaurou um vale chamado de Tofete. Que vale é esse? Era um vale aonde as crianças eram levadas para serem sacrificadas. A palavra Tofete no hebraico significa tof, tambor. Por que tambor? Porque na hora do sacrifício da criança, para que ninguém pudesse ouvir o grito das crianças, eles tocavam o tambor. Quem fez isso? Amon, o pai de Josias. Mas isso foi algo que ele criou? Não. Ele herdou também do seu pai. Um problema muito sério. Então entenda. Josias pega o reino fragmentado. A situação complica. Ele não tem ciência de muita coisa que acontecera lá atrás. É evidente que as pessoas que acompanhavam toda a trajetória de um rei, existia o livro dos escritos dos reis, e se eu e você estamos lendo e tendo a ciência do que está acontecendo, é porque estava escrito. Só que o bisavô dele, que era Manassés também, foi um dos piores, porque fez a mesma coisa. O filho dele nasceu, ele foi lá no vale, em Tofete, e ofereceu a Moloque: mate ele em oferenda a outros deuses. Você está entendendo como que Josias pega uma cultura completamente fragmentada? Ele pega uma situação completamente fora do eixo. Então ele tinha tudo para dar errado. Talvez eu esteja pregando nesta noite para uma pessoa que ela esteja dizendo para si: a minha vida está toda errada porque eu sou filho de prostituta, porque eu não tive pai, eu não tive mãe. A situação está fora do eixo porque eu fui lançado no mundo. Então tem pessoas que elas têm essa situação, essa síndrome de aceitação. É uma crise de identidade. E aí ela se afunda, porque o emocional está completamente derrubado. E quando o emocional entra no racional para ter domínio, tudo dá errado. Emocional é emocional, racional é racional. Você nunca pode inverter. Se o emocional começar a ter domínio sobre o racional, vai dar errado. Então você que está nos acompanhando, em nome do Senhor Jesus Cristo, entenda o seguinte: esta noite é uma noite em que o Espírito Santo fala com você. Nós que estamos aqui no templo, é uma noite em que o Espírito Santo está abrindo a minha mente, a tua mente, o teu coração, para dizer o seguinte: não importa o que foi lá atrás, não importa o que aconteceu lá atrás, o que importa é, eu trago nova a todas as coisas sobre a tua vida. O que importa é, eu trago um renovo espiritual sobre a tua vida, porque somente eu posso fazer. Então não olhe para trás, olhe para frente. Não olhe para trás, olhe para cima. Não olhe para trás, comece a ir adiante. Pise na terra, porque eu vou lhe dar por herança. Josias agora, ele olha para todo esse cenário. Só que tem um detalhe:
O livro das leis fala de todos os reis. E ele também agora, ele se lembra de algo. O que? Meu pai não foi uma boa referência em relação à adoração. O meu avô Amon, o meu avô Manassés não foi uma boa referência em relação à adoração. Só que o meu bisavô Ezequias, esse foi o cara. Esse foi o cara. Quem foi Ezequias? Presta atenção. Ezequias foi um homem que, quando ele começou a reinar, ele agradara a Deus. Começou a agradar a Deus. Ele viu o coração do povo para onde estava indo, que era adorar a outros deuses. Ele disse assim: não, vem cá, não é desse jeito. Vamos restaurar a adoração aqui nesta região, neste local. O que o seu bisavô fez, Ezequias? Ele andou reto diante do Senhor. O que é andar reto diante do Senhor? É tentar fazer aquilo que Deus estabeleceu. E aí eu gostaria de chamar a sua atenção para algo impressionante. Você não pode, eu já falei sobre isso, você não pode viver por viver. Você precisa viver o que tem que ser vivido. E o que tem que ser vivido? Aquilo que Deus chamou você para essa terra. Aquilo que Deus te chamou para esta geração. Aquilo que Deus chamou você, a responsabilidade do céu sobre a tua vida. Quando Ezequias estabelece todas as normas, tudo, diz a Bíblia que Ezequias, ele adoeceu e ele ia morrer. Deus até mandou um profeta lá dizer para ele: olha, diga para ele preparar tudo, porque ele vai morrer. Quando o profeta Isaías chega na casa dele, entrega um recado dizendo assim: olha, assim diz o Senhor, prepare a tua casa, porque irás morrer. Sabe o que Ezequias fez? Olha isso. Ele parou, pensou e disse assim: não, tem um negócio que não está batendo. O que é? O meu coração não é um coração macabro, profano, insano. O meu coração é adorador. Sabe o que ele fez? Diz a Bíblia que ele virou-se para a parede e fez uma oração. Quantas? Uma oração. Talvez você esteja até cansado de orar, porque você tem orado, não tem acontecido nada, não tem se manifestado com clareza na sua frente. Então você fica assim: não, acho que eu vou diminuir, vou parar, vou deixar de orar, porque Deus não está me ouvindo. Não faça isso. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que a tua oração, ela é colhida, as lágrimas são colhidas, e ela é colocada diante do altar do Senhor. Vai chegar um momento que a tua oração será ouvida. Você não entendeu ainda? Vai chegar o momento que a tua oração será ouvida. E quando a tua oração for ouvida, a providência do céu vai acontecer na tua vida. Sabe o que Ezequias fez? Virou-se para a parede e foi orar: Senhor, eu tenho andado de forma reta diante do Senhor. O Senhor conhece a minha forma de andar, a minha forma de falar, a minha forma de estar. Como é que é isso? Sabe o que aconteceu com essa oração? Diz a Bíblia que Isaías estava retornando para casa. Diz a Bíblia que Deus falou para Isaías: Ezequias está orando lá,
e realmente eu preciso que você volte. Isaías, só para voltar falar o quê? Diga para ele que eu acrescento 15 anos na sua vida. Diga para ele que ele não vai morrer. Diga para ele, porque eu sou o Senhor, aquele que cura, aquele que salva, aquele que restaura. Diga para ele que eu irei fazer. Se você ainda não entendeu, Deus irá fazer grandes coisas na tua vida. Deus irá manifestar algo profético sobre você. Há uma palavra liberada na tua vida. Então, em nome do Senhor, olhe para o alto. Em nome do Senhor, olhe para cima. Em nome do Senhor, comece a marchar na terra, a tomar posse dela, porque o Senhor é fiel e justo para fazer milagre acontecer na tua vida. Aí agora Isaías chega e diz para ele: olha, eu não sei o que você fez, mas Deus mandou eu voltar aqui e liberar uma outra palavra para você. Qual é? Tu não irá morrer. Qual é? Você não irá padecer. O Senhor manda lhe dizer que eu acrescento mais 15 anos à tua vida. Então volte a sonhar, volte a projetar, volte a levantar os olhos para o alto, porque tem milagre na terra para a tua vida. E aí ele diz assim: beleza, top, fechou, toca aqui. E aí ele fala com o profeta assim: mas para aí, eu sei que o Senhor, e ainda lhe fez promessa de ganhar uma batalha. E aí Ezequias olha e diz assim: presta atenção, que nós estamos falando de Josias, rei Josias. Mas ele precisava de uma referência. Não tinha no pai Amon, não tinha no avô Manassés, mas no bisavô Ezequias ele tinha toda referência. Agora entenda, Ezequias olhou para o profeta e disse assim: eu sei que esta palavra cumprirá na minha vida. Agora tem um detalhe: como é que eu vou fazer? Qual é o sinal que eu terei do Senhor para que eu avance? Ah, você quer um sinal? Olha, Ezequias, é bem certo que quando você anda, a sombra incline 10 graus. É bem certo que quando você volta, a sombra incline 10 graus. Sinal este que eu lhe darei: quando você andar, a sombra vai retroceder 10 graus. Você já viu um negócio desse? Se não está na Bíblia, como que acredita nisso? Josué orou e parou. Não foi o sol que parou, foi o planeta no movimento de rotação parou. O movimento de rotação parou. Inclusive a ciência, eu estava lendo um tempo atrás sobre isso. A ciência, existe uma conta pela rotação da Terra e pelos anos que fora criada. Existe uma conta que não consegue fechar dentro dos números da cronologia da Terra. E os cientistas foram buscar de onde é que essa conta desse número de dias, horas, mês, não conseguiram fechar. E aí chegaram a um determinado momento em que Josué orou e o movimento de rotação da Terra para. Não foi o Sol, parou. A ciência até hoje procura essa conta exata e não consegue encontrar. Sabe por quê? Uma palavra de Deus com a terra, tudo muda. Uma palavra de Deus na tua vida, tudo muda. Uma palavra do céu na tua vida, tudo muda. Uma palavra decretada sobre você, tudo muda.
Não importa o que disseram, não importa o que falaram, não importa o que é, mas tudo muda. E eu mando, o Senhor, o Espírito Santo manda eu lhe dizer: tudo muda quando uma palavra é liberada para você. E nesta noite é uma palavra liberada. Pode crer, pode levantar a cabeça, pode sonhar. Em nome do Senhor Jesus Cristo, haverá mudança, haverá mudança, haverá mudança. Haverá uma mudança. Ezequias, a sombra retrocedeu. Ele andou e a sombra voltou. Eis aí o sinal. Agora tenta imaginar a cabeça de Josias. Ele agora tinha uma referência. Ele começa a reinar. E diz a Bíblia que ele começou a restaurar. Um grande restaurador. O seu bisavô, ele tinha tanta afinidade com Deus, que a Bíblia diz que homem com fé, como Ezequias, nunca existiu. Homem determinado como Ezequias, nunca existiu. E aí entenda uma coisa. Josias agora precisava tomar algumas atitudes. Só que tinha coisas que ele não sabia como fazer, porque não tinha o conhecimento. A Bíblia diz que Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Ou seja, enquanto você não sabe, está ignorante acerca da situação, Deus não leva em conta. Um certo dia, Josias, ele reúne o sacerdote, reúne a sua equipe para fazer uma restauração no templo. Fechar as tendas, reparar, organizar o templo. A obra estava a todo vapor. Tudo certo. Tudo tranquilo. Quanto à adoração, Josias estava perfeito. Porém, tem coisas que estão escondidas que você às vezes não sabe. Ontem eu estava conversando com um amigo empreendedor. E ele virou para mim e falou assim: pastor, nós estivemos aqui no meu empreendimento orando. E quando nós terminamos de orar, minha mãe, ele falou, a mãe dele, minha mãe, quando terminou de orar, o Senhor revelou para ela. E nós cavamos atrás do meu comércio. E existia ali atrás do meu comércio uma boneca toda furada. Ou seja, fizeram um trabalho de magia para que o meu comércio fechasse. Sabe o que é isso? Inveja. E aí você não consegue saber onde é que está a maldade das pessoas. Só que tem um detalhe: o Deus que você serve conhece todas as coisas. Ele vai na sua frente e abre a sua visão. Josias estava lá, porém um homem chamado, um sumo sacerdote chamado Ilquias, os reparadores chamaram ele e disseram: olha, encontramos um livro. O que aconteceu? Ilquias pega o livro e começa a ler o livro. Preste atenção. Ilquias fica intrigado com aquele livro. Ele fica intrigado com aquilo. Que livro é esse? Pergunta para os trabalhadores: onde é que estava esse livro? Esse livro estava aqui escondido. Ele para e chama Safã. Safã era um escrivão. E mostra para ele: olha aqui,
acharam esse livro. Safão olha, dá uma olhada e diz assim: será que é o que eu estou pensando? Preste atenção. Aquilo que está em oculto, quando você tem um coração adorador, Deus lhe mostra. Diga: um coração adorador, Deus lhe mostra. Os dois intrigados com aquele livro. Os dois ficaram olhando e falaram: será que é o que eu estou pensando? Não sei, vamos falar com o rei. Chegaram diante do rei e contaram o que estava acontecendo. Rei, nós organizamos o que tinha de organizar com os operários, porém eu tenho uma notícia. O que é? Euquias me entregou esse livro. E o rei pega o livro e o rei é tomado de um temor e um tremor. Por quê? Porque ele também teve o entendimento do que estava acontecendo ali. O mundo espiritual, ele está ativo 24 horas. Ele passou a ter um entendimento. Que livro é esse? Era um livro chamado livro da lei, livro das regras, livro dos princípios da palavra de Deus, conhecido como livro da retidão. O que veio na cabeça de Josias? Ele disse assim: estamos transgredindo a palavra do Criador. Porque quando ele leu o livro e ele viu os atos cometidos pelas pessoas, ele disse assim: estamos debaixo de maldição. Deus agora começou a revelar para Josias o que estava acontecendo em toda a nação, nos reinos, às escondidas. Porque ele não conseguia ver tudo, mas ele sabia das ações que estavam acontecendo entre um e outro. Ele manda chamar, ele vai diante a uma mulher chamada Hulda, uma profetisa. E aí ela profetiza o que nós lemos como introdução da mensagem no livro de 2 Reis, capítulo de número 22, versículo de número 20, que diz o seguinte: pelo que eis ajuntarei, pelo que eu ajuntarei a teus pais, e tu será ajuntado em paz. Qual era a preocupação dele? Já que houve uma transgressão, essa conta vai cair sobre mim. Só que tem um detalhe: Deus não vai levar em conta o tempo da ignorância. Ele vai mostrar para você, para que aquilo que estava errado possa ser restaurado. Então qual é o propósito? É restauração. Deus quer fazer uma restauração. Não importa o que aconteceu, mas hoje tem restauração chegando na tua vida. Hoje tem restauração, porque a restauração vai quebrar toda a maldição e vai estabelecer uma promessa sobre a tua vida. Existe o livro da lei que agora está dizendo que eu e você estamos diante desta palavra para que cumpra diante dela os princípios da palavra daquele que vive, daquele que reina, daquele que é Senhor, daquele que estabeleceu e daquele que gera a vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Ele quer gerar vida em você, em nome do Senhor Jesus Cristo. Ele quer fazer da tua vida algo sobrenatural, em nome do Senhor Jesus Cristo. Tem milagre do céu para a tua vida. Se você crê, glorifica bem alto em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus faz milagre, e o milagre do céu na tua vida é para já. Deus faz milagre, e o milagre do céu na tua vida é para já. Em nome do Senhor Jesus Cristo.